Nós estamos numa Guerra Fria 2.0. Dessa vez, o Partido Comunista não vem da União Soviética, mas da China. Nesse vídeo, vamos reagir, vou comentar com vocês esse artigo que saiu no UOL do embaixador da China no Brasil, ou seja, a palavra oficial. Você verá que muitas e muitas coisas que são ditas aqui, elas se alinham perfeitamente tanto com a política pública do governo do Molusco, quanto com o pensamento da nossa elite socialista. Você está no Link Poder. Eu sou Olavo Pactiniano. Fica com a gente nesse vídeo, dê um like, compartilhe nos grupos e vamos ao texto. Aqui diz 5 palavras-chave para compreender o espírito das duas sessões da China. Primeiro você tem que saber o que são as duas sessões da China. É um evento político anual mais importante da China, onde as principais diretrizes políticas, econômicas e sociais do país são definidas e anunciadas para o ano. É um conselhão de comuna, e o nome refere-se à reunião simultânea de dois importantes órgãos consultivos. A Assembleia Nacional Chinesa, APN, um soviete significa conselho, não sei se você sabe, o maior órgão legislativo do país que aprova leis e define metas econômicas. Então perceba que isso daqui seria algo parecido com os togados brasileiros que já dizem que amam e gostam e seguem a ideia do regime chinês. Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, aqui é a sigla, o CCPPC, principal órgão de consulta política, que reúne representantes de vários setores da sociedade. Isso aqui, quando diz vários setores da sociedade, é mais ou menos quando o PT fala isso, que na verdade significa um monte de ONG, um monte de partido biônico, todos que são, na verdade, comandados por uma entidade central, tá? Então, nada mais, nada menos do que isso. Então, vamos ver o que ele diz aqui, que esses dois órgãos definiram lá. As sessões anuais da Assembleia Popular da China e a Conferência Consultiva da Política do Povo Chinês são um acontecimento de grande relevância na vida política. Porque, veja, essas duas aqui, essas assembleias, elas aprovam isso aqui. Quem estudou um pouco sobre o comunismo vai lembrar que eles trabalham com planos quinquenais. Isso está lá desde a época da União Soviética. Eles se reúnem e dizem, olha, nos próximos 5 anos vamos fazer isso. E o documento aprofunda efeitos para o avanço da modernização chinesa. E quais são os significados? Então vamos lá, 5 palavras-chave. E veja também a relevância disso daqui está num jornal brasileiro, está abrindo espaço para um artigo de opinião. Isso também é relevante. Tá? Eles estão abrindo espaço para o embaixador chinês falar. Nós estamos dando voz ao embaixador no Brasil. Então a primeira palavra é planejamento. A gente sabe que todo comunista se acha mais inteligente do que todo mundo. Então ele tem a visão de que ele vai planejar a sociedade através de uma coisa que eles repetem muito, olha, rigor científico. Lembrando que os comunistas são aquelas pessoas que já mataram. Lembrando que comunistas são aquelas pessoas que eliminaram pássaros porque achavam que os pássaros iam comer toda a plantação e depois isso foi um desastre. É aquele tipo de povo que planejava plantações em lugares que as plantas não cresciam, enfim. E eles chamam isso aí de ciência. Não é à toa que essa palavra não sai da boca da nossa esquerda. Como se ciência fosse o que eles fazem, que nada mais, nada menos é que repetir o lero-lero de professor universitário e seus artigos. Então, olha, de forma contínua, os planos quinquenais constituem a experiência central do partido. Desde 53, o país formulou e implementou 14 planos, ou seja, eles vão fazendo isso daí frequentemente, que elevaram de uma nação agrária atrasada a segunda maior economia do país. Olha, não é bem isso aqui não, tá? O comunista também adora mentir. O que elevou a economia da China a isso daqui foram os americanos que levaram as fábricas para lá, né? Se não tivesse sido isso, a China nem conseguiria fazer esse tanto de cópia de coisa que fez. Então, na verdade, quem fez os chineses aí ficarem grandes foram os americanos, e a gente já sabe que isso é comum. O comunismo ele é um braço do capitalismo, tanto é que na União Soviética quem criou foi a Alemanha. E, enfim, então eles sabem também que vai dar errado, então eles aplicam isso nos outros países e eles não estão nem aí. Então esse plano estabelece 16 diretrizes. Aí vai falar as diretrizes aqui. Então primeiro ele diz que é do tal do planejamento. Planejamento é um dos segredos do sucesso. Mais estabilidade, que significa o quê? Mais repressão, o povo lá obedecendo, tudo bonitinho. A outra é desenvolvimento. E aqui fala desse crescimento da economia chinesa, que se você acreditar em palavra de comunista, foi de 5,4% ao ano e que cresceram 30%. Com incremento aí de não sei quantos trilhões de yuans, dinheiro pintado,
que equivale a uma economia de porte médio. Então, a economia deles é baseada em consumo. Respondeu por 52% do crescimento, porque tem gente pra caramba na China. E eles vão precisar aí manter essa meta de 4 a 5% para absorver a população, que está diminuindo. E se eles perderem essa janela de oportunidade agora, eles vão ter bastante problemas. Então, a meta que exige esforço e ambição sem sacrificar a estabilidade. Fala de novo de estabilidade. Quando o regime comunista fala de estabilidade, significa calar opositores, né? A gente tem visto o quanto tem sumido generais na China, o pessoal tá meio desaparecendo lá, como acontece na Rússia, e isso é para trazer a estabilidade. Então, ajustar a estrutura, prevenir riscos, etc. Essa meta é uma definição científica. Olha de novo a palavrinha mágica aqui, que leva, entanto, tanto a dinâmica da economia. Todo comunista é um negacionista da economia, né? Porque Mises já refutou o tal do capitalismo desde o início, enquanto a União Soviética ainda existia. E as leis econômicas, elas não podem se basear em ideologia, que é o que faz os comunistas. Eles chamam isso de científico. É um paradoxo, como tudo, tá? Então, eles estão dizendo aí que vão crescer, papapá, e a média é um PIB per capita acima de 20 mil, com a população imensa lá de pobre. Que é o que eles vão falar agora também, ó. A terceira palavra é bem-estar do povo. Desde o início da política de reforma e abertura, 800 milhões de chineses saíram da linha da pobreza. Realmente, muitos chineses saíram, né? E a gente ainda continua lá com um contingente muito grande de gente pobre. E aí, óbvio que isso aqui é gente pra caramba, é muito mais do que a população brasileira, a população americana. Ou seja, a China é um mercado consumidor gigante se você conseguir exportar para lá. Então, houve ali uma redução, de fato, isso daqui foi verdade. E a China erradicou a pobreza absoluta, que é a controvérsia. Se você procurar na internet, você vai ver que não é exatamente isso aqui, não. Então, os 20 principais indicadores, se você acreditar no que vem lá de comunista, né, até antes da União Soviética cair, até bem pouco tempo antes de cair, todos os indicadores diziam que a saúde lá estava ótima da economia e depois tudo colapsou. Então é assim que o comunista trabalha. Mas perceba, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, ó. Essa história de números, tá vendo aí no Brasil, desemprego zero, o Brasil é um país que está com pleno emprego, inflação controlada, bom, é número, o comunista adora número, tudo mentiroso. E planejamento central, ou seja, tudo vai sair da cabeça do Lula, da cabeça do Haddad, e esse povo aí vai, enfim, modelar a sociedade com uma imagem e semelhança deles e vai dar tudo muito bem certo. Bem-estar do povo, você lembra de bolsa isso, bolsa aquilo, que é exatamente o que é feito aqui, que diz, o objetivo do Partido Comunista da China é grandioso, mas também simples. Em última instância, consiste em garantir uma vida melhor à população. Pergunta isso para o pessoal lá que está nos interiores da China. E aqui fala que é a forma mais justa do povo. Enfim, é sempre a mesma coisa de povo. A quarta palavra me chamou a atenção porque é uma coisa que a comunistada brasileira não passa nem perto, que é inovação. A nossa elite cabeça branca comunista do Brasil, os José Dirceu da vida, os Lula, essas pessoas elas têm uma cabeça da década de 60. Então aqui no Brasil, infelizmente, isso aqui devia copiar da China, tá? Isso aqui de inovação. Acredito que a China que manda no Brasil não vai deixar. Então por essa razão também pode ser que isso daqui não avance. Modelos de inteligência artificial como a DeepSeek, inclusive eu uso a DeepSeek, é interessante, né? É uma boa inteligência artificial. Por enquanto é grátis, então é legal, eu utilizo às vezes. E aí está dizendo aqui, ó, que vai acelerar rumo à autossuficiência tecnológica. Vai falar aqui de carro elétrico, porque a China tem muito carro elétrico, mesmo porque eles têm problema lá com o petróleo, eles querem ser autossuficientes. E a quinta é a abertura, que o Brasil também precisa de abertura, porque o Brasil é uma economia muito fechada, mais fechada do que a China. Vem promovendo de forma contínua a abertura interna de alto nível, já se tornou o principal parceiro comercial, olha só, de 160 países. Por óbvio, porque a China é um gigante em quantidade de gente e você tem uma população de rico maior do que a população de muito país aí. Então, em 17 anos consecutivos, é o segundo maior mercado, inclusive até com os Estados Unidos. A China é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, eles puxaram lá só de receita tributária 300 bi. Então, hoje ganha força o protecionismo e a chamada desglobalização. Engraçado que protecionismo como se o regime chinês não fosse protecionista. Você não vai conseguir vender seus badulac na China porque eles não vão deixar.
Ainda assim, a China persistirá em promover reforma e desenvolvimento por meio de abertura. Ampliará gradualmente a abertura institucional. Eles mesmos falam que é fechado lá, viu? Expandirá sua abertura autônoma e alargará o acesso ao mercado no setor de serviços. Será? Não sei. De modo a elevar a qualidade de cooperação em comércio, investindo na cooperação conjunta de alta qualidade, iniciativa Cinturão e Rota, que já está meio em desuso, assim, eles já estão abandonando isso, parece que não deu certo, não. Então a China passará de 400 para 800 milhões de pessoas, estou falando da renda média, tá? Então conte isso aqui é verdade, é um mercado gigantesco a China. A grandeza de uma nação resiste em seu benefício para o mundo. O 15º Plano Quinquenal é o novo projeto de desenvolvimento da China e também uma nova visão de cooperação e benefício mútuo. É um convite ao mundo para compartilhar as oportunidades de estabilidade, desenvolvimento, inovação e abertura que a China oferece. Então, é meio que uma propaganda até para o regime brasileiro, né? Trabalhe mais com a China, como se fosse possível, que já é o maior parceiro comercial do Brasil e manda bastante no país. Caminhar com a China é caminhar com oportunidades. Confiar na China é confiar no amanhã. Será? Não sei. Investir na China é investir no futuro. Se você deixa para mim nos comentários aí, se você tiver algum dinheiro, você colocaria esse dinheiro no banco chinês? Eu não sei. Aqui, tá falando de turbulências. Turbulências, quando fala assim, são conflitos. E dizendo que a China mantém uma política independente. Claro, a China é grande o suficiente para viver sozinha. Ela não precisa, em termos de política externa, então ela não precisa ser vassala de ninguém. E rejeita a lógica de cogestão do mundo pelas grandes potências, como se a China não estivesse fazendo isso. Isso aqui, o que eles querem dizer? Só nós que queremos mandar no mundo, os Estados Unidos não. Olha outra palavra que não sai da boca de comunista brasileiro: soberania. Percebam que muito das coisas que a esquerda tupiniquim faz nada mais é do que repetir aquilo que o Partido Comunista Chinês manda. Então a China permanecerá comprometida com o Sul Global. Olha outra palavrinha aí que a esquerda usa muito, defendendo a polarização mundial igualitária e ordenada. Ou seja, multipolarização, que é o que eles dizem também. O que é multipolarização? Você obedecer à China, é isso basicamente. Como a globalização econômica inclusiva, olha outra palavra. Benefício universal, olha outra palavra. Vocês estão vendo como é que tudo que o comunista brasileiro faz é copia e cola lá do Partido Comunista Chinês, tá? Algumas coisas que eles abandonaram, talvez porque o Partido Chinês não deixa, como por exemplo inovação. Então, e apoia os países do Sul na busca de caminho de modernização compatíveis com a condição social. China e Brasil são membros do Sul Global. Esse outro lero-lero que inventaram aí. A China está disposta a atuar conjuntamente com o Brasil como uma força firme da paz. Paz. O comunista adora paz. O que é paz? É eles mandando em tudo para não existir conflito. Uma força confiável de estabilidade, uma força promotora de progresso histórico. Lembra que lá no marxismo histórico eles acham que eles estão empurrando a história para o paraíso na Terra. E formar um conjunto de comunidade de futuro compartilhado China e Brasil. O que é um futuro compartilhado China e Brasil? O Brasil sendo uma colônia da China, né? Exatamente isso. Por um mundo mais justo e um planeta mais sustentável. Isso vindo da China, que é o maior poluidor do planeta Terra. Então, outra palavrinha aí que não sai da boca da esquerda. Para escrever um novo capítulo da nossa época, marcado por paz, desenvolvimento, cooperação e benefício mútuo. Então perceba que isso daqui é quase que uma carta de apresentação do embaixador chinês para as elites brasileiras, né? E você vai ver que as palavrinhas são tudo iguaizinhas e tal. Só que assim, isso aqui também me cheira um pouco de medo das eleições, assim, sabe? Me sembra um pouco de medo desse contramovimento americano de dominação chinesa. Me parece um pouco modo desespero também. Eles ficarem se expondo assim, dessa forma. Não sei, porque geralmente as pessoas agem nos bastidores, né? Eles não gostam muito. O jeito chinês de trabalhar é um jeito oriental mesmo, nos bastidores e tudo mais. Então eu não sei, eu quero ouvir você. O que você acha? Isso daí indica que o governo brasileiro é um vassalo da China? Indica ou parece que isso daí é algum tipo de medo da China com o pleito que está se aproximando? Eu não sei. Deixa pra gente nos comentários. Até a próxima.